Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais importantes da gestão, a análise da causa raiz. A gente vai aprender a vestir o chapéu de detetive, sabe? Para investigar o que realmente está por trás dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. O nosso objetivo é bem claro: parar de olhar só a superfície e encontrar a verdadeira origem das coisas. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque na maioria das vezes, o que a gente vê é só a ponta do iceberg, é só um sintoma. Mas a pergunta que realmente leva a uma solução definitiva é essa: o que, lá no fundo, está causando essa situação? Para organizar essa nossa investigação, a gente vai seguir um roteiro de 5 passos. Primeiro, vamos entender como ir além do efeito visível. Depois, vamos traçar o mapa da investigação e conhecer as ferramentas do detetive. Na sequência, vamos aprender a validar as pistas que encontramos. E por último, vamos ficar de olho nas armadilhas comuns que podem aparecer. Vamos lá? Então, começando nossa jornada. Nessa primeira etapa, o mais importante é uma mudança de perspectiva. É aqui que a gente para de perguntar o que está acontecendo e começa a perguntar insistentemente por que isso está acontecendo. O princípio fundamental é exatamente este. É preciso parar de só apagar um incêndio e começar a procurar o que está causando o fogo. Um problema, gente, raramente é um raio em céu azul. Ele quase sempre é o resultado de uma falha, seja no processo, no método de trabalho ou na estrutura da empresa. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a ideia. Sabe aquelas soluções baseadas no "eu acho que"? Elas são temporárias, são paliativos. O problema sempre volta. A solução permanente, aquela que resolve de verdade, ela só nasce de um diagnóstico técnico. Um diagnóstico profundo e baseado em fatos. Certo. Entendido isso, a pergunta agora é: por onde a gente começa a procurar? As causas dos problemas não surgem do nada. Elas costumam se esconder em áreas bem específicas da operação. Conhecer essas áreas é como ter um mapa do tesouro, um guia para nossa investigação. E essas aqui são as 6 grandes áreas onde os problemas costumam morar. A falha pode estar no processo, na falta de um método claro, nas pessoas, e aqui falamos de treinamento, de capacitação, nos equipamentos, nos materiais ou até na própria estrutura da empresa. Uma boa análise passa o pente fino em cada um desses pontos. E como todo bom detetive, a gente precisa das ferramentas certas. Na análise de problemas, a lógica é a mesma. Existem métodos que ajudem a gente a organizar as ideias, a cavar mais fundo e a encontrar as pistas que realmente importam. Vamos conhecer as principais. A primeira grande ferramenta é o diagrama de Ishikawa, que muita gente conhece como espinha de peixe. Pensa nele como um mapa mental para nossa investigação. Na cabeça do peixe, a gente coloca o problema, o efeito. E em cada espinha, a gente organiza todas as possíveis causas, divididas por categorias. É uma forma fantástica de estruturar o raciocínio e garantir que a gente não esqueceu de nada. E as categorias mais usadas nesse diagrama são os famosos 6 M's. São eles: método, mão de obra, máquina, material, meio ambiente e medição. Quando a gente força a nossa equipe a pensar em causas dentro de cada uma dessas caixinhas, a análise fica muito mais completa. Outra ferramenta que é genial, de tão simples, é a técnica dos 5 porquês. A ideia aqui é ser curioso como uma criança. Perguntar por quê? Várias vezes. Cada porquê que a gente pergunta nos leva a um nível mais fundo na investigação. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, camada por camada, até chegar no miolo do problema. E além dessas outras duas práticas são fundamentais. Primeiro, o mapa do processo para a gente conseguir enxergar o fluxo de ponta a ponta e identificar os gargalos. E segundo, o Gemba Walk. Gemba é uma palavra japonesa que significa o local real. Então é literalmente sair da sala de reunião, ir até onde o problema acontece e observar a realidade com os próprios olhos. Muito bem. Depois que a gente usa as ferramentas e levanta uma lista de suspeitos, ou seja, de possíveis causas, vem a etapa de validação. E aqui, muita atenção. Nem tudo que parece causa é a causa raiz. A gente precisa de critério para separar o joio do trigo e encontrar o verdadeiro culpado. Para validar se uma causa é real, a gente faz um teste com 3 perguntas. Primeiro, essa causa tem uma ligação direta e lógica com o problema? Segundo, eu consigo testar isso? Consigo provar com dados ou com observação direta? E terceiro, a causa é específica? Ou é algo vago, como falta de atenção? Uma causa real é algo concreto,
que a gente pode atacar. Vamos ver um exemplo prático, um caso real. O problema, o fenômeno, era o seguinte: atrasos constantes nas entregas. As primeiras pistas levantadas foram: a escala de funcionários era reduzida e o planejamento era todo manual. Mas o verdadeiro culpado, a causa raiz validada, foi a combinação das duas coisas, uma escala ineficiente somada à falta de um sistema de planejamento. Olha só outro caso, o fenômeno. Um índice altíssimo de erros de digitação em contratos. As pistas eram falta de um padrão, treinamento muito antigo e uma interface de sistema confusa. Depois de investigar, a causa raiz validada foi a junção de dois fatores: a ausência de um padrão claro de conferência, que era agravada por um treinamento que não era atualizado há anos. Para a gente fechar, um ponto muito importante: as armadilhas. Existem alguns erros clássicos que podem sabotar toda a nossa investigação e nos levar para o caminho errado. É fundamental conhecer esses erros para poder desviar deles. Anotem aí os 4 erros mais comuns. Primeiro, confundir o sintoma com a causa. É como tratar a febre, mas ignorar a infecção. Segundo, a caça às bruxas. Culpar as pessoas antes de analisar o processo. Quase sempre o problema está no sistema, não nas pessoas. Terceiro, a pressa. Parar na primeira causa que aparece, sem aprofundar a análise. E por último, basear tudo em opinião, em achismo, e não em dados e fato. A mensagem final que fica é esta: um plano de ação, por mais brilhante que seja, vai ser completamente inútil se ele não atacar a causa certa. Um bom diagnóstico não é só mais uma etapa, ele é a fundação, é a base de tudo. Se o diagnóstico está errado, a solução inteira desmorona. E agora, com essas ferramentas e com essa mentalidade investigativa, a reflexão que eu deixo é: qual aquele problema crônico, aquele que todo mundo já aceitou que é assim mesmo, pode finalmente ser entendido e resolvido de uma vez por todas? A investigação está apenas começando.